Oi, eu sou Ana Paula Gomes e hoje quero compartilhar com você que está aqui o capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos caminhando nessa jornada de transformação, estamos juntas, nos permitindo sermos transformadas e renovadas pela palavra que nos traz tanta nutrição, que nos traz tanto confronto, e que este capítulo ele possa ministrar ao meu e ao seu coração. E se você sentir de compartilhar e de deixar um comentário, sinta-se livre para que nós possamos movimentar este tempo e que sejamos agentes de cura e transformação na vida umas das outras. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, a quem abuse da mulher de seu pai. Estais orgulhosos quando deverias estar ao menos entristecidos, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já por carta, vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Quem me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Deus, porém, julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós esse iníquo. Que palavra dura, não é mesmo? Que palavra que confronta. Esta epístola de Coríntios, ela realmente nos traz a fazer algumas reflexões bem pontuais. Este não é um capítulo leve, porque ele fala sobre pecado. E ele fala sobre o pecado dentro da comunidade, sobre limites, sobre disciplina, sobre nós não fingirmos quando está tudo bem. Muitas vezes nós fingimos, que está tudo bem, na verdade, mas não está. E sendo muito honesta com vocês, esse texto ele mexe muito comigo, porque aqui não está falando só sobre 1 Coríntios 5. Não está falando somente sobre o caso daquela igreja da época. Fala sobre a nossa atualidade. Fala sobre a tendência que nós temos de normalizar o que nos fere. Muitas vezes nós chamamos de amor algo que é omissão. Muitas vezes nós aceitamos algo que na verdade deveria ser confrontado. E Paulo está aqui escrevendo à igreja de Corinto, que era uma comunidade cheia de dons, mas ela também tinha muitos conflitos. E ele estava apontando para questões que estavam sendo toleradas. E para além do erro que precisava ser tratado, tinha algo muito sério, que era o orgulho daquelas pessoas. E eles estavam se vangloriando enquanto algo gravíssimo acontecia no meio deles. E isso me faz pensar que muitas vezes a gente também é assim. Às vezes a gente também se orgulha de sermos evoluídas, maduras, desconstruídas, mas no fundo, nós estamos evitando encarar aquilo que precisa de tratamento, de cura. Aqui tem um versículo que fala que um pouco de fermento leveda toda a massa.
E o fermento, muitas vezes, ele é imperceptível, praticamente invisível, mas ele tem o poder de alterar tudo. E o que poderia ser esse fermento no nosso cotidiano? Poderia ser uma conversa que alimenta amargura, poderia ser um relacionamento que de repente sabemos que nós não deveríamos continuar tendo porque nos desvaloriza. Poderia ser um hábito que nos afasta de Deus. Poderia também ser um padrão de pensamento autocrítico que corrói a nossa identidade em Cristo. Tantas coisas poderiam ser esse fermento invisível. Então nós precisamos refletir, de fato, se não tem esse fermento imperceptível nos atrapalhando, fazendo com que nós percamos aquilo que realmente tem valor. Aqui em 1 Coríntios 5 também fala sobre limpeza, sobre retirar esse fermento velho, e isso gera desconforto, porque limpar envolve admitir que há sujeira, sim. E há algo muito delicado em estudo. A disciplina que Paulo traz aqui não é para rejeitar aquelas pessoas, é para corrigir. Porque corrigir é amor também. Porque o amor verdadeiro, ele confronta. E nós, muitas vezes, precisamos ser confrontadas com palavras que diz, isso não pode continuar. Nós estamos vivendo um mundo que nos incentiva a aceitar tudo para que nós não sejamos julgadoras. Mas aqui o texto nos convida a termos discernimento. O texto nos convida a proteger a nossa saúde espiritual. Nós precisamos refletir o que nós temos tolerado dentro de nós, que de repente pode estar nos adoecendo. O que nós temos chamado de paz? Será que de fato não é uma fuga? Quais são as áreas das nossas vidas que nós precisamos colocar limite, mesmo que machuque? Nós precisamos entender esse amor que vai nos exortar. Nós precisamos entender que 1 Coríntios 5, esse capítulo que é tão duro, ele fala sobre responsabilidades, sobre não brincar com aquilo que é sério. Nós precisamos sermos guardiã do que verdadeiramente é sagrado. E hoje eu quero deixar para você uma pergunta para finalizar essa reflexão. Será que eu e você estamos de fato cuidando da nossa vida espiritual com a mesma seriedade que nós cuidamos das coisas externas? Será que o nosso orgulho não está levedando toda a massa? Que eu e você possamos ser confrontadas e constrangidas pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, em amor. E que sejamos verdadeiramente mulheres que se permitem sermos transformadas pela palavra. Em nome de Jesus. Amém? Te encontro no próximo áudio.